lá, alocariam em postos de saúde ou na UPA, sei lá. Pensar em ter um contrato de gestão com mando único, acho que isso é importante. Inclusive, pensei, dei sugestões já no sentido da gente montar a Lei de Organização Social de Saúde, que é amplamente divulgada no estado de São Paulo, e aqui no município não é feito. Então, deixaria bem claro todas as funções de todas as entidades no âmbito da saúde do município. Roberto. Pela ordem. Dr. Chaves. Carlos, boa noite. Boa noite. Foi colocado pela Provedoria da Santa Casa, foi notificado a Prefeitura no dia 5 de dezembro. E a mesa administrativa é a mesma. Então, de 5 de dezembro até 30 de abril, passaram-se alguns meses. Ocorreu um pregão quarta-feira passada. Se a Santa Casa, como você disse, tem interesse em continuar, por que não houve uma retratação por parte da Provedoria, ou por que não houve uma participação no pregão? Bom, são duas coisas distintas. A mesa administrativa continua, porém a gente teve a renúncia recentemente do nosso provedor. Estamos recompondo a mesa administrativa de uma forma geral, também foi amplamente divulgada que alguns empresários podem vir a fazer parte. Com relação ao pregão, Chaves, eu não tive tempo, Dr. Chaves, eu não tive tempo suficiente de colocar as certidões negativas de débito em dia. Tá? Gostaria sim de ter participado. O meu preço até cotado na prefeitura é menor do que o que foi oferecido no pregão. Porém, eu não tive tempo hábil de colocar as CNDs em dia, porque a Santa Casa passou por uma dificuldade financeira muito grande. A gente tem algumas CNDs, por exemplo, principalmente imposto de renda, que demora bastante para baixar no cadastro. Acredito que mais uns 10 dias a gente esteja totalmente regular com as CNDs, e aí a gente poderia participar. Infelizmente não deu tempo. Tudo bem, eu entendo que a mesa está passando por uma parte, vamos dizer, de renovação, como você colocou. Mas mesmo a mesa sendo renovada, ela tinha ciência de que o contrato terminaria e não tomou postura. E com relação ao valor, eu estou aqui com o contrato anterior, o valor só para a parte médica era de R$ 195.500. Eu sei que o valor do pregão foi superior a isso, correto? Você teria condições de manter esse mesmo valor? Na verdade, o valor do convênio ele foi reajustado, se eu não me engano, em janeiro, tá? 349 mil total, para tanto parte médica como de funcionários e toda a prestação de serviço que nós fazemos lá. Mas só médico é quanto? O médico hoje eu gasto em torno de 190 mil, com as transferências. Então é o mesmo valor que eu citei. Mais ou menos a mesma coisa, Chaves. Não muda muito, porém é lógico que a gente sabe que esse valor eu acho que já está quase há um ano, a gente teria que fazer algum reajuste. Tanto que a minha proposta para o setor de licitações da prefeitura, se eu não me falha a memória, foi 1.200 o plantão 12 horas, mais 10%, que seria a lucratividade normal. Então daria em torno de 210, 216 mil. Porém, eu não pude participar, por isso que não teve como. Não, tudo bem. Com relação a não ter se pronunciado querendo continuar o convênio, veja bem, a gente tinha duas situações. Primeiro que a administração anterior, ela conversou com a mesa e eles entenderam por bem naquela época romper o convênio. Com a minha chegada, é lógico que eu não coloquei no papel porque é uma decisão da mesa, porém eu comentei com alguns mesários que seria interessante manter. Com essas orientações do Tribunal de Contas e com o início da tramitação do projeto aqui dia 18 de fevereiro, simplesmente eu tirei o pé. Eu não vou ficar brigando por uma coisa que não daria para continuar. Tá? Mas assim, eu como administrador, como eu falei, eu manteria a receita do convênio. Eu, Carlos, tá? Teria que passar pela mesa administrativa. Sim, mas a sugestão foi colocada para a mesa nas reuniões quinzenais ou mensais, não sei como são conduzidas, e não foi tomada postura pela mesa, porque a prefeitura não foi notificada do interesse da Santa Casa em continuar. Tanto que a Lia enviou à casa a criação dos cargos, pois eu acredito que se houvesse essa notificação, a Lia não teria tomado essa postura, porque ela estaria ciente que ela teria os funcionários para trabalhar lá, como estão hoje. E em nenhum momento ocorreu isso.
Veja, Chaves, eu como administrador da Santa Casa, eu não sou diretor soberano da Santa Casa. Porém, o CAPES, que a gente tem o CAPES 2 UAD, foi solicitado pelo departamento uma manifestação e eu manifestei que a gente tinha interesse em manter. Não aconteceu a mesma solicitação de manifestação com relação ao pronto-socorro, acredito eu, por causa dessas orientações do Tribunal de Contas. Ponto. Se essas orientações do Tribunal de Contas forem sanadas, acredito que a gente poderia, contrato de gestão, uma outra formatação. Mas é lógico que aí teria que ter um tempo para que isso fosse feito. Tá? Mas eu não fui instigado, eu também não vou levantar a mão assim e falar eu quero continuar, se eu não sou instigado a falar. Foi levado sim na mesa com relação aos CAPs, inclusive eu citei com relação ao pronto-socorro na mesa, e a mesa é gravada, então a gente tem toda a gravação lá. Infelizmente, é como eu disse, não foi instigado essa pergunta, e como estava tramitando na casa, acredito que foi por causa disso que a Lia não fez essa pergunta, vamos dizer assim. Tá, mas eu entendo que da mesma maneira como a Santa Casa colocou a prefeitura, vamos falar assim, em saias justas, notificando no dia 5 de dezembro, que no dia 31 de dezembro não haveria mais interesse. Eu estou com a carta aqui assinada pelo provedor. Da mesma maneira, se ela quisesse continuar agora, até por delicadeza, poderia ter sido feito isso. Porque na hora de notificar, informando que de uma hora para outra não haveria o serviço, a provedoria soube notificar. Por que o inverso não foi feito? Aí que fica a dúvida, né? Vereador Tite. Ô, Carlos, boa noite. Boa noite. Eu fiquei em dúvida da sua explicação quanto ao Tribunal de Contas. Afinal de contas, o Tribunal de Contas, ele recomendou a interrupção do contrato ou ele recomendou mudanças do contrato? Do formato de contrato? Recomendou mudanças, Tanto que se ele tivesse recomendado o encerramento do contrato, já teria um parecer definitivo, até estaria disponível no Tribunal de Contas, que não é o caso nesse momento. Então ele fez uma série de questionamentos à prefeitura, a prefeitura respondeu, e estamos no aguardo do Tribunal de Contas. Tá? Só completando, Tite, realmente o que o Carlos coloca é verdadeiro. O tribunal fez um relatório não definitivo. O prefeito respondeu, tá? E pode ser que o tribunal aceite ou não aceite. Tá? E se não aceitar, vai ter que ser feito um outro modelo de convênio se for manter com a Santa Casa. Então, o que eu queria colocar para vocês é isso. Eu acho que nós temos um certo tempo, tá, para poder analisar bem a situação. Porque no momento agora nós temos dois caminhos. O rompimento do convênio com a Santa Casa no dia 30 e a firma que ganhou o pregão e temos que aprovar os cargos, não tem outra alternativa. Ou então a manutenção do convênio com a Santa Casa, talvez um contrato emergencial. Lembrando que em outubro a gente tem a UPA, que é uma verba também federal, que vai entrar no mesmo problema dos PSFs. Então nós não sabemos o que vai ser. Nós podemos aprovar uma empresa hoje, o tribunal em outubro falar, essa empresa também não pode. Porque a empresa está contratando médicos sem concurso. Como está fazendo com os PSFs. Então, no momento agora, o tribunal não se pronunciou definitivamente. Então nós temos que definir, essa casa tem que se definir, e o tempo é curto, realmente, nós temos até o dia 30 de abril, ou aprovamos os cargos para serem criados e a firma assume na madrugada do dia 30 para o dia 1º de maio, ou renovamos o contrato com a Santa Casa, e aguardamos o posicionamento final do Tribunal de Contas. Vereador Fernando Betti. Se no caso existe a quantidade... boa noite, Carlos. Boa noite. Quantos funcionários tem no pronto-socorro da prefeitura? Acredito que são 80, né, Mirtes? 80. 55 da prefeitura lá? Da Santa Casa é 55, é 80, não é? 90 funcionários, Fernando. Esses 90 funcionários, passando a ser da UPA, e na situação fazer o novo formato de contrato com a Santa Casa, sendo integral o contrato com a Santa Casa, normalizaria tudo. Fernando, assim, eu acredito que é uma discussão que a gente vai ter longa ainda, mas a UPA ela veio meio que para substituir o pronto-socorro. Então a gente não vai ter a UPA mais o pronto-socorro, mesmo porque no mesmo quarteirão o paciente vai sair daqui e vai lá. Eu acho que a gente tem que realmente
mudar o formato. Então a UPA ficar como unidade de pronto atendimento, de fato, e a Santa Casa, por que não montar um pronto-socorro de emergência? Né? Até eu já sugeri isso para o prefeito, para a gente fazer dentro da Santa Casa o pronto-socorro, se necessário for. Tá? Mas isso é uma discussão futura. Também é uma discussão futura que vocês estão, acredito que eu tenho escutado aí a de orelhada, um problema com relação à ASPA também. Né? Poderia também esses funcionários saírem e fazer unidades básicas de saúde ou PSFs com esses funcionários. Não sei. Né? E aí ficar uma gestão na emergência única. Minha sugestão. Oi? Às 32? Não, acredito. Teria que ver o formato, o que vai ser seguido para o futuro. Eu acho que assim, se for criar vaga e não for ter a gestão municipalizada, não faz sentido. Né? Se a gente for fazer contrato de gestão, alguma outra forma de convênio, acredito que aí tem que mudar o formato. Eu acho que aqui também a gente precisa definir para que rumo a saúde de São João vai ir. Municipalizar tudo, ou manter as parcerias, manter contratos de gestões e tudo mais. Vereador João Henrique. Carlos, então pelo que eu entendi, não houve até um questionamento se isso continuaria ou não. Eu acho que houve uma precipitação em mandar os cargos, já que logo vai ter que ver a discussão da UPA. Se todo mundo concordar da casa, eu acho que nós poderíamos questionar, tá? Permanecer esse contrato da Santa Casa, até porque logo vai ter que discutir sobre a UPA também. Dá tempo da casa ter uma formatação, um pensamento melhor sobre isso, tá? E não precisar ser nada de última hora, nada correndo, a criação desses cargos. Então, eu passo para o Roberto aí se a gente pode colocar um documento na casa, nós fazendo esse questionamento do interesse da Santa Casa já continuar com esse contrato, até para a gente poder discutir um pouco mais e ter uma coisa mais sensata e mais plausível, porque nós vamos contratar um tanto de funcionário, daqui a pouco muda de novo. Eu acho que isso aí é arriscado, é uma responsabilidade nossa séria, né? Então eu peço o documento, se todo mundo concordar, que a casa faça já esse questionamento para a Santa Casa. E o outro, eu estou escutando aí, né, de um colega, do Chaves, porque se ele se dispõe às vezes a trabalhar no pronto-socorro, como plantonista, qual é o critério usado para escolher os médicos plantonistas? E às vezes a gente vai lá, e eu preciso de lá, sou sempre bem atendido, tanto pelos funcionários da prefeitura como pelo pessoal terceirizado da Santa Casa, porque ele não tem esse direito, ou se tem algum critério, ou se tem alguma coisa. Eu queria, se você pudesse explicar isso também, e se o questionamento seria algo suficiente para a gente estar resolvendo isso daí por mais um tempo. Bom, com relação ao questionamento, como eu disse, a Santa Casa é parceiro. Né? Então, assim, não depende de mim, não depende da administração da Santa Casa. Somos parceiros e até embaixo d'água para o que daí vier. Estamos dispostos a ajudar. Né? Porém, precisamos ser perguntados sobre isso até para levar para a mesa administrativa a continuidade ou não. Com relação ao Chaves, a gente tem uma escala médica, uma escala de plantão. Não existe um critério totalmente definido, porém existe já os médicos que dão plantão lá há muito tempo e tudo mais. Sinceramente, eu não sei por que ele não faz parte da escala. Ô Carlos, eu estive presente na Santa Casa junto com o Dair Pirinoto, com o João Henrique e com o Gerson. Você deu uma resposta um pouco diferente pra gente. Você se lembra a resposta que você deu ou não? Eu não vou citar nome, para não ser indelicado, mas você deu uma resposta diferente para a gente. O Gerson está aí, o Dair, o João Henrique está do seu lado, tá? Foi uma colocação sua, correto? Eles estão aqui, eu não estou mentindo, e não vou citar nome para não entrar, para não criar mais polêmica e não virar pessoal. Agora, com relação à terceirização permanecer com a Santa Casa, eu sou contrário. Eu acho que essa licitação foi colocada pela prefeitura. 5 firmas, se eu não me engano, participaram. Tá? A Santa Casa não participou por não ter os documentos, segundo você mesmo colocou. Então, se a licitação está dentro da lei, foi correta, eu acho que ela tem que ser mantida e os cargos criados. Porque foram 4 meses para a Santa Casa decidir se ficaria ou não com o pronto-socorro. E agora, num dia,
vem e fala que tem interesse em ficar depois de uma licitação, depois de um pregão já realizado. Eu não concordo com a realização de um novo pregão ou da manutenção com a Santa Casa. Desculpa, a definição da licitação, se vai continuar ou não, não é minha, Chaves, eu não tenho como responder. Então, a licitação já ocorreu e, pelo que eu estou sabendo, já procurei saber do direito da prefeitura, do setor do direito da prefeitura, do jurídico, né? Tá lícita, foi correta, a firma está dentro dos critérios solicitados, os documentos estão corretos, o valor está dentro do pré-estabelecido. Eu acho que tem que ser mantido, porque não faz sentido você fazer um pregão e agora, porque a Santa Casa vem e fala que quer manter, nós vamos desvalorizar o pregão. Com isso, nós estamos desvalorizando a prefeitura, porque o pregão só foi realizado porque a Santa Casa não manifestou interesse em continuar. Porque se houvesse manifestado interesse em continuar, como foi manifestado o interesse em desistir, inclusive deixando o prefeito sem funcionário dia 31 de dezembro, que a gente sabe que é um dia difícil para arrumar funcionário para trabalhar, com certeza, provavelmente estaria com a Santa Casa, e nada disso estaria ocorrendo. Então eu sou a favor da manutenção do pregão. Vereador Cláudio. Bom, boa noite, Carlos. Mas eu acho que até Boa pela noite. dificuldade da circunstância que está ocorrendo agora, até com um prazo muito curto, né? Eu acho que poderia trabalhar no aditamento desse contrato, convênio, por uns 2 ou 3 meses, até acertar essa situação, depois a gente resolver como vai fazer, se vai permanecer o convênio, se vai passar pela municipalização direto. Mas eu acredito que fazer um aditamento nesse convênio ou contrato, pelo menos por um prazo determinado, seria agora o mais coerente, para depois a gente realmente, até pela questão da situação que está realmente emergencial. E aí a gente vê o que vai acabar acontecendo. A Santa Casa é parceira, como eu disse, é lógico, a gente só precisa passar pela mesa administrativa, mas a Santa Casa é parceira. Ô Carlos, há o risco, Carlos, eu sou favorável, Carlos, à manutenção do convênio com a Santa Casa. Vou explicar por quê. Quando nós assinamos esse convênio, o objetivo principal, na época da doutora Ana Cristina, foi até no gabinete, todos os vereadores, os 10 vereadores foram no gabinete do Nelson, e o objetivo era tirar a Sansim, tá, para ajudar a Santa Casa. Na época, havia a possibilidade de um lucro para a Santa Casa em torno de 70 mil. Eu sei que isso não é o valor real hoje, mas a Santa Casa tem um lucro. E a situação da Santa Casa, eu concordo com você, você não pode abrir mão de uma receita. Então, eu prefiro que permaneça a Santa Casa do que venha uma outra firma. Estou falando agora pela equipe da pediatria que dá plantão no pronto-socorro. A equipe da pediatria do pronto-socorro é fantástica. Nós temos pediatras lá do quilate de um Paulo Monteiro, da Eliane Herrera, da Maristela, o Alonso está dando plantão agora, do Adelino. É uma equipe fantástica. E eles estão preocupados, essa nova firma assumindo, qual seria o valor que seria pago por plantão. E eles até falaram, olha, a equipe sai inteira se o valor for inferior ao que é pago atualmente. Então há uma preocupação, foi feito um pregão, concordo com o Chaves, e uma firma venceu o pregão. Agora a preocupação é qual o valor que será pago a esses médicos. Quem serão os médicos que serão contratados? Serão médicos realmente de gabarito ou não? Então eu prefiro manter mais a segurança, e concordo com o Claudinho, de tentar fazer um aditamento desse contrato, né, desse convênio, se for possível, mas eu queria uma garantia. A minha preocupação, Carlos, é que você por várias vezes colocou assim, mas eu preciso ver com a mesa. Né? Então nós precisamos de uma garantia que a Santa Casa não irá abandonar no dia 1º de maio o pronto-socorro. Olha, Ademir, eu conheço a mesa já há vários anos aí. Eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, né? Da mesma forma que eu estou explanando para vocês que eu não posso abrir mão dessa receita, eles também sabem disso. Eu acredito que não terá dificuldade, porém tem que ser chancelado pela mesa. Tá? Então, assim, se vocês me colocarem uma situação amanhã, quinta-feira a gente tem reunião da mesa e já sai com o veredito tomado. Tá? Porém, eu sou administrador da Santa Casa e eu tenho uma limitação de poderes. E você não dispensou ninguém da equipe até agora do pronto-socorro? Não. Na verdade, a única coisa é o seguinte, os médicos que lá estão perguntando. Porque eles têm medo realmente se vão continuar, se não vão. Muitos já falaram que estão procurando outra coisa. E a minha preocupação também, Carlos, desculpa, é complicar ainda mais a situação da Santa Casa. Eu não sei se a Santa Casa teria verba para rescisão contratual. Não vai ser rescisão contratual.
Eu vou tentar absorver esses funcionários. É lógico que absorvendo esses funcionários, eu mesmo assim ainda teria 30 funcionários a mais. Então deixaria de receber 50 mil reais e ainda teria mais 30 funcionários na folha, o que, repito, não é inteligente da nossa parte nesse momento de crise que nós estamos passando. Porém, como eu disse, a gente precisa passar pela mesa, e a mesa, eu tenho certeza que terá o bom senso de manter o contrato, se assim for desejo dessa casa e do prefeito. Eu gostaria de colocar meu ponto de vista. Eu acho que é muito imaturo a casa tomar uma decisão. A questão é muito complexa, tá? Da mesma forma que você fala que a Santa Casa não pode perder receita, o município tem a preocupação do seu lado. O município não pode, nesse momento, ficar na questão se o Tribunal de Contas vai aprovar ou não, tá? Então, é muito complicado também para o município. E mais complicado ainda para a casa, porque não existe aqui nenhum técnico, nem de um lado, nem de outro, que possa realmente estar discutindo e decidindo. Estamos tudo aqui em suposições. Então, de forma alguma, nós temos condições de assumir um compromisso na quinta-feira, que você está falando, a casa para levar para a Santa Casa. Eu acho que não é esse o caminho, não é essa forma que nós vamos buscar a melhor solução, e sim, nós devemos chamar o prefeito, com um grupo de estudos, todos os vereadores estiverem interessados, mesmo porque nós não sabemos se podemos romper com esse pregão. Eu acho muito difícil, se você abre um pregão, uma firma é vencedora, existe N questões administrativas que nós não sabemos como resolver. E estamos falando tudo sobre suposições. Aqui não tem ninguém para nos direcionar assim, isso pode, isso não pode. Você mesmo, para ter uma resposta da Santa Casa, você precisa da mesa. Então, talvez, o mais prudente para que a gente possa estar opinando pelo melhor caminho nesse momento é discutirmos um pouco mais a questão numa mesa juntos. Santa Casa, Executivo, Legislativo e diretoria do município, porque aí nós teremos todos os questionamentos e as pessoas responsáveis para estar nos respondendo e direcionando. Isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é legal. O Tribunal de Contas realmente não decidiu, ele está indeciso, e aí nós, como vereadores, avaliarmos. Nós vamos sinalizar que vamos para um convênio, para que a Santa Casa fique, ou para que o terceirizado pegue, e lá na frente o Tribunal de Contas glose tudo isso, e nós voltamos de novo à estaca zero, e aí como fica o atendimento à população e o andamento da saúde como um benefício? Então, eu sugiro que a casa aprofunde um pouco mais, que faça uma reunião, 2, 3, quantas necessárias, o mais rápido possível, para que a gente não caia em algum caos. Eu tenho certeza que isso não cai. Existe compreensão suficiente, tanto da Santa Casa, quanto do município, quanto do Legislativo, para que a população não perca nesse momento. É um momento transitório, é um momento de composição de novo de serviços. Essa turbulência é necessária, só que nós não temos condições de forma alguma, opinar por um lado ou por outro, se não houver discussões profundas com todos os interessados. Roberto, eu concordo com o que a Helenice falou, e esteve presente na casa a diretora de saúde, que colocou a situação essa criada pela Santa Casa. Da mesma maneira que houve uma transição da saída da Sansim para a entrada da Santa Casa, agora vai ter a saída da Santa Casa para a entrada de uma outra firma. E essa situação foi criada, a gente não pode... O papel está aqui, assinado pelo senhor Carlos Alberto Zerbeto, provedor da Santa Casa na época, que não teria interesse mais em a Santa Casa continuar. Pois se a Santa Casa tivesse interesse em continuar, o contrato está aqui na minha mão, ele fala que esse contrato ele é renovado a cada 12 meses. Então, automaticamente, ele seria renovado. Ele só não foi renovado porque a Santa Casa se manifestou
que não teria interesse em continuar com o pronto-socorro. Eu concordo com a Helenice, eu acho que é um assunto complexo, mas o mais importante é o seguinte, dia 1º já está aí. O pregão já foi realizado. Tem que ter médico para trabalhar. Tem que ter médico para trabalhar. Senão a cidade vai ficar sem médico, sem atendimento. Por causa de quem? Quem que iniciou toda essa discussão? A provedoria da Santa Casa. Pois, caso contrário, esse contrato seria renovado automaticamente. Então, eu acho que esse pregão tem que ser mantido. Com relação ao que o Ademir citou de salário, eu acredito que não vai haver mudança no salário, pois existe um piso, um salário que tem que ser mantido. Eu não acredito que a firma vá mudar e também não acredito que a firma vá mudar o quadro de funcionários médicos existentes, porque não é fácil você arrumar médico para compor. Concorda comigo, Helenice, ou discorda? Se eu estiver falando alguma coisa, você complementa. A dificuldade é muito grande em encontrarmos profissionais da área médica em todos os segmentos. Pronto-socorro, unidade de saúde, nós muitas vezes temos os recursos financeiros e não temos o elemento. Então, posso eu acho, claro. Assim, você teve durante 8 anos na prefeitura, e não sei se você vai concordar com o que eu vou colocar, mas você concorda comigo que se for feito um concurso público para médico, não haverá inscritos? Eu tenho quase que certeza. Concorda comigo ou não? Concordo. Eu acho que nós vamos ter uma grande dificuldade em aquisição de médicos dentro da rede. Tá. Só um parênteses. E a minha postura com relação, acho que é a mesma que a sua. Claro. Eu acho que só num parêntese, quando você fala do médico, o Alckmin, em um momento aí no final de ano, fez um pronunciamento importante, que a gente tem que estar muito atento a isso. Ele falou que gostaria de estar valorizando o salário do médico, porque tanto o município quanto o governo do estado está perdendo a mesma dificuldade que nós temos estando no município. O governo do estado de São Paulo, ele não está conseguindo médicos para fazer parte da rede estadual e prestar serviços no estado. Então, o Alckmin queria valorizar, chegar a um teto razoável do salário, porque ele está perdendo profissionais da área pública para as demais áreas aí. E é o mesmo que vem acontecendo no município. Por isso, quando nós estávamos na administração, nós chegamos a elevar o salário dos contratados pelos PSFs, porque nós não tínhamos condições de contratar, não tínhamos profissionais da área que quisessem trabalhar pelo salário, então, que era previsto. Então, a gente sabe, por isso que eu te falei que esse momento é um momento muito complexo, a questão é complicada em todos os lados, e a gente tem que ter muita cautela, e nós vamos nos debater muito ainda para a gente ter certeza qual será o melhor caminho aí. E eu também concordo que difícil a gente ficar a saúde pública na mão do Tribunal de Contas, né? A gente toma uma decisão, sabendo que dali 4, 5 meses o tribunal pode vir englosar tudo e nós voltarmos tudo para trás. Talvez o prefeito pense em uma coisa quando ele sugeriu a contratação, que seria efetiva, seriam servidores dentro do pronto-socorro, todos seriam do município, com uma administração só, um coordenador só. Talvez ele tivesse pensado nisso. Mas ele talvez não saiba da dificuldade de ter, pelo menos, eu acho que médico dificilmente a gente consegue no quadro. Médicos, eu acho que desde que eu estou na prefeitura, são terceirizados. É muito difícil. Vereadora, uma perguntinha só, Chaves, dá licença. Deixa eu só entender um pouquinho essa questão. Realmente, como você disse, nós não somos técnicos aqui para decidir, ou um ou outro. Mas nós somos os vereadores e temos que decidir. E somos nós, né? Agora, na época, Chaves, você falou que o Zerbeto não quis mais o convênio. Posso ler? Não, só a data, por favor. 5 de dezembro. Nessa época, Helenice, desculpa só perguntar, você tem recordações que você era vice-prefeita à época desse fato, e por qual motivo o Zerbeto não quis mais o convênio? Olha, eu vou só me retratar. Quando eu disse para você que nós não somos técnicos, eu não estou me isentando de que não iremos votar e que a decisão não venha para nós. O que eu quis dizer é que nós precisamos de mais informações
técnicas para que a gente possa opinar. De forma alguma, eu me esquivei de que nós não teremos que votar. Quando a Santa Casa ela coloca para nós que ela não quer mais o convênio, ela estava já com dificuldades administrativas e financeiras dentro da instituição. E não cabe a nós falarmos o porquê ou não. Temos relatado que ela não tinha interesse naquele momento em continuar prestando serviços para a prefeitura. Mas quando ele não deu justificativa na época? Quando lá atrás nós contratamos a Santa Casa e partimos para essa contratação, foi porque a Santa Casa vem com problemas financeiros há anos. E quando estoura o problema financeiro na Santa Casa, ela chega no município e fala: precisamos de tantos milhões, o município precisa ajudar porque nós estamos com déficit. E se o município não ajuda, os doentes, tanto da Santa Casa, dos postinhos, são nossos, são do município. Para que isso não ocorresse mais, o que nós pensamos lá atrás? Vamos dar serviços para a Santa Casa, em vez de dar para uma Sansim, para uma outra firma que tivesse tendo lucro. E que ela pudesse ter lucro para minimizar esse déficit que ela sempre apontava para a gente no fim do ano. Foi por esse motivo que nós fizemos todo esse trabalho com a Santa Casa, para enviar a ela, no final do ano, não um recurso que ela sempre pede porque está em déficit, mas porque ela receberia um recurso público do município, prestando um trabalho e recebendo por aquilo que ela prestava. Então, é quando ele fala que não pode perder essa receita. E realmente aquela receita foi proporcionada nesse sentido. Heberson, só uma colocação. A Santa Casa, no momento que assinou o convênio com a prefeitura, ela tinha total ciência de valores, de tudo que teria que ter sido feito no pronto-socorro. Na carta datada do dia 5 de dezembro, que não houve retratação. Ela termina assim: considerando, no entanto, que o atual formato de convênio não mais interessa a essa notificante, serve-se desta para que fique este município notificado de que a partir de 1º de janeiro de 2013 dará por rescindido o retrocitado convênio, devendo este município assumir todas as atividades do pronto-socorro municipal. Então, eles deixariam o município totalmente descoberto dia 31 de dezembro. Por isso que foi feito um acordo de 1º de janeiro a 30 de abril. Estou errado ou estou correto? Está correto. Por então, isso fez-se esse acordo emergencial. Eles colocaram no papel, ele cita o convênio, com total conhecimento do convênio. Agora, faltando 15 dias para acabar esse convênio, agora eles vêm aqui, eles estão falando que interessa, que tem que levar para a mesa. Então, se interessa, por que não veio o representante legal com poder de decisão e já decidia hoje e mandou o administrador da Santa Casa? Só uma coisa, o Chaves. O representante legal, o seu Alcides, é vice-provedor, assumiu agora, e o Roberto esteve lá na mesa há muito tempo, ele sabe que a decisão é colegiada. Mesmo se tivesse o provedor aqui, acredito que ele iria conversar com o seu... Não, independente de ser colegiada, seria o representante num nível superior a você. Você vai me desculpar, mas teria que ser dele a presença. Pela ordem, presidente. Pera. Ô, Cláudio, primeiro o Tite, depois você, depois o Fernando Betti. Bom, eu concordo em parte com a Helenice. Eu concordo em parte com a Helenice e com o Chaves. E o que eu não estou entendendo é o seguinte: o Heberson disse que nós, vereadores, que temos que decidir. A Helenice, mesma coisa. O que está sendo para ser discutido aqui na Câmara é a criação dos cargos. Esta posição do Carlos, o Executivo já tomou uma decisão, no meu modo de entender. Ele fez o pregão, como o Chaves disse, ele mandou um projeto para a criação de cargos, é isso que está sendo discutido. E deixar bem claro que não está na pauta, viu, Tito? Sim, mas o que está na casa é isso, não tem outra alternativa. E o Executivo já tomou essa decisão. Surgiu agora, com a vinda do Carlos, essa possibilidade. Se a Câmara entender
que vamos buscar outra alternativa, como o Ademir disse, temos que marcar uma reunião com o prefeito amanhã e perguntar para ele qual que é a posição do executivo. Porque ele que vai executar, ele que sabe do dinheiro. Nós, vereadores, nem podemos mudar este convênio, porque versa sobre matéria financeira. Então, o que está sendo discutido é os 55 cargos que vem no projeto. É isso. Nós temos que basear-nos nisso. Vai aprovar ou não vai aprovar? É isso que os vereadores, a Câmara, têm que fazer. Quanto a outra mudança, nós temos que procurar falar com o prefeito que qual que é a posição dele. Mas a questão que nós levantamos na comissão é a questão da previdência, que interfere... Tite, na realidade, isso daí já estava em discussão desde a semana passada, quanto a realmente apoiar a administração e manter o convênio, o contrato com a Santa Casa. Concordo com a Helenice, porém, pela gravidade, o tempo, poderia propor ao prefeito, ou indicação, alguma coisa, um aditamento de 2 meses, ou pelo menos um aditamento de 2 ou 3 meses para a Santa Casa, para que realmente coloque a casa em ordem, dê tempo de se estudar, dê tempo de julgar todos esses méritos que estão em pauta e em dificuldade, para que realmente a gente venha... Então nós temos que ouvir o prefeito. Tá, mas que vá amanhã. Agora, o problema é que está aí, 1º de maio está aí. Ô Claudinho... A Lia veio aqui, desculpa. Ela mesma fez a proposta para nós. A Lia veio aqui e disse... A comissão discute o mérito. A Lia disse, por favor, eu estou aqui pedindo, aprove ou não. Depois ela disse, não, eu estou disposta a conversar a respeito da Santa Casa. Aí me surpreende o Cláudio quando ele faz essa pergunta, porque eu estava semana passada aqui para discutir a criação dos cargos. Houve o pregão que o Chaves citou, é isso que eu queria discutir, tá para discutir, aprovação ou não. O meu partido político, o PSDB, fez até uma reunião onde foi dito, falado deste assunto, qual que é a posição sua como vereador referente à criação. Eu entendo que a administração municipal, o prefeito Vanderlei, tomou essa decisão. Agora, surgiu essas dúvidas todas, o Cláudio me surpreende quando ele fala que nós temos que fazer um aditamento do contrato. Sugerindo, viu? Sugerindo. Eu gostaria, então, que tomasse uma decisão de procurar o prefeito, a Comissão de Justiça, Comissão de Saúde, todos os vereadores, junto amanhã ou depois. Senhor prefeito, qual que é a posição do senhor referente a esse assunto? Há possibilidade de fazer o acordo de aditamento? É esta a melhor saída para o executivo, para a cidade, para que não falte médico, essa coisa toda aí, que é importante, a população, aponta a população. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, discutir o projeto que está aí. Se for ter alternativa, quem tem que dizer para nós é a administração municipal. Ô Lupe, por favor. Eu gostaria de fazer uma colocação jurídica. Teve um pregão, teve uma firma vencedora. Essa firma já está se preparando para trabalhar dia 1º de maio. Cabe uma indenização, por exemplo, se a casa decidiu o contrário? Porque assim, eu acho que a decisão do prefeito foi de fazer o pregão. Porque se o prefeito não tivesse autorizado, o pregão não teria ocorrido. Não teria ocorrido o pregão. Então a decisão do prefeito está clara. Ocorreu um pregão. Agora, essa firma vencedora, que já está começando a montar a sua escala, que já está se preparando para cuidar da saúde do pronto-socorro municipal, ela pode entrar com algum pedido indenizatório contra a prefeitura e gerar mais gastos para a gente ainda? O seu questionamento tem sentido. A administração pública pode revogar qualquer licitação que já está concluída, homologada, desde que haja justo motivo. Tá? Então, se a administração entender que existe um justo motivo, ela pode revogar essa licitação. Mas não exime da empresa entrar com uma ação e falar, olha, eu contratei o pessoal, eu participei, eu tive um prejuízo e eu quero ressarcimento. Então, esse seu questionamento, minha resposta é positiva. Pode ocorrer. Okay? Então, no caso, o gasto pode ser maior com a empresa do que mantendo Santa Casa ou qualquer outra coisa, né? Vereador Herbers. Lupe, aproveitando já o gancho do Chaves, eu gostaria também que você informasse e também ao Tite sobre a Comissão de Justiça, sobre esse julgamento, sobre essa posição nossa, sobre os cargos, né? Se a gente tem autonomia nesse sentido para julgar, para analisar o mérito.
Tite, o que o Heberson está colocando é o seguinte: a comissão pediu várias informações para o sindicato e para o executivo. Por quê? Dependendo da decisão que fosse se tomar, tá, seria aprovado ou não os cargos. E aí a comissão, no caso, como regimentalmente está envolvendo organização da administração pública, ela opina no mérito. Então eles queriam ter maiores conhecimentos. Doutor, eu agradeço a sua explicação, mas não havia necessidade. Eu conheço bem o papel da Comissão de Justiça. Agora, isso, eu conheço. Então, é o seguinte, e eu também não estou entrando nesse mérito. O papel da Comissão de Justiça está correto. Qualquer outra comissão, respeito de qualquer comissão. Informação, fiscalização, concordo. O que eu estou dizendo é que nós estamos discutindo se os vereadores vão aprovar isso ou assado. Nós não temos nada para aprovar aqui, para discutir, a não ser o projeto que está aí na Comissão de Justiça, que o Heberson e a Comissão de Justiça pediu as informações. Se houver mudança, como sugestão do Carlos, do Cláudio, do Ademir e outros vereadores, cabe ao Executivo, e é isso que nós temos que fazer amanhã. Senhor prefeito, o senhor vai enviar outra coisa para a Câmara? Outro projeto? Outra proposta? Vamos ouvir a mesa da Santa Casa nesse sentido. É interessante para o município, financeiramente, porque a diretora veio aqui, a posição dela ficou dúbia, me causou até uma certa estranheza, porque eu entendi que a posição do Executivo era da criação dos cargos. Pronto. Ela deixou em aberto logo em seguida. Ela tinha que ter uma opinião do prefeito. Ela acha que ela colocou ali uma posição pessoal dela. Eu quero ouvir a posição do Executivo, porque o Executivo que administra as consequências para a população é mais Executivo. Então, isso eu queria só. Não discuta a posição da comissão. É importante que ela pesquise, que ela não segurando demasiadamente ou com fins políticos, mas com fins técnicos, eu sou a favor que a comissão fique com o projeto quanto tempo durar. Tite, a preocupação maior, na realidade, não é a questão de manter ou não, porque, na realidade, as contratações é a prioridade da administração. Tanto é que a Lia veio fazer o manifesto dela, veio dar os esclarecimentos. Agora, a questão, se não acontecer isso, quem garante que no dia 1º de maio vai estar todos os profissionais que eram para ter sido contratados lá dentro? O Executivo está falhando. Caberia ao Executivo, na tribuna da Câmara, que veio aqui a representante do prefeito, ela disse categoricamente que precisava da contratação do pessoal. Não, isso foi uma questão até de desespero dela pela gravidade do momento. Pois ela chegou, sim, ela falou. Sim. Agora, ela chegou e falou, eu não estou pedindo, eu estou implorando. Agora, há 14 dias, há 15 dias da administração, eu não vou ficar responsável por não ter médico no pronto-socorro. Ela quis jogar transferência. Não, mas médico... Mas, Tite, o problema não é médico. Ela implorou. Tite, senhor presidente. Pessoal. Senhor presidente, a palavra. Pessoal. Vereador Gerson. Concordo com o Tite. Sabe as palavras. Ela quis jogar a responsabilidade para a Câmara Municipal. Nós temos que pensar o que é melhor para a população são-joanense. Então, vamos reunir com o prefeito amanhã, todos nós, e verificamos que seja o melhor. Cada um toma a sua posição. Acabou. Sem citação partidária, pensando nos 90 mil habitantes que nós temos no município. Agora, a diretora quis jogar a responsabilidade em cima de nós. E não é dessa forma. Deixa eu só fazer Lenice, só depois você, Lenice. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O que nós temos de concreto? Vamos aproveitar a presença da administração da Santa Casa. O que nós temos de concreto até agora com relação à Santa Casa? Com relação à Santa Casa, nós temos de concreto esse documento que está na mão do Chaves, dizendo que a mesa administrativa não tem interesse em continuar com o pronto-socorro. Eu não tenho nenhum documento da mesa falando que tem condições de continuar. Como o próprio administrador disse, o Carlos, e está certo, quem decide é a mesa. Então, eu acredito que... vai ter uma reunião quinta, Carlos, é isso? Então, eu acredito que se na reunião da mesa administrativa de quinta-feira eles decidirem lá que querem continuar e mandar um documento aqui para nós que eles têm interesse em continuar, aí nós podemos falar alguma coisa de Santa Casa. Por enquanto, nós só temos o documento que o Chaves tem lá. A mesa não tem interesse em continuar com a Santa Casa. Até que venha um outro documento, a decisão cabe à mesa administrativa. Por isso que o Executivo chamou o pregão. E só mais uma coisa. Já.
não sei se devemos entrar ou não nesse mérito. Se um convênio que foi feito, a Helenice está certa, foi feito para ajudar a instituição Santa Casa, se era tão interessante assim para a Santa Casa, por que a mesa não quis mais? Porque não estava dando o lucro que eles esperavam. Mas nós tivemos aqui a presença da diretora municipal de saúde na semana passada aqui dizendo que dá um líquido, não sei se foi de 40, 50 mil, está gravado aí, não me lembro 60. direito. 60, não me lembro. Mas o que levou a mesa administrativa da Santa Casa a não querer mais um convênio que dá um lucro aí, sei lá, de 50 mil? Helenice, só um segundinho, por favor. Roberto, eu gostaria só de, assim, acho que tem que ser feito um esclarecimento para o público e para os vereadores. A Lia veio aqui semana passada, ela falou dos cargos relacionados com os funcionários da parte administrativa, farmácia. Ela em nenhum momento citou médico. Por que ela não citou médico? Porque ela já sabia da existência do pregão e da atitude que o prefeito foi obrigado a tomar em realizar o pregão, porque a Santa Casa se manifestou que não tinha interesse em continuar. Então a Lia em nenhum momento falou médico. Ela citou os cargos. E outra coisa que eu acho importante, com relação aos cargos, se eu estiver errado, Helenice me corrige, a Lia está precisando de uma autorização da Câmara para a contratação. Não é necessário a realização de concurso. Estou errado, Helenice? Estou correto? Não, está certo mesmo, porque se tivesse concurso não teria prazo e tempo hábil para fazer na urgência que está. Eu posso só fazer a parte que eu tinha A palavra está com a Helenice, depois a Helenice e o vereador Fernando Betti. Eu entendo que a hora que o Tite faz aquela colocação, eu acho que a comissão está correta, tá? Para nós votarmos aqui, mesmo nos cargos, que seja nos cargos, no pedido de cargos do prefeito, nós temos que ter muita clareza e muita certeza por que optamos, ou por que o executivo optou pelos cargos. Tá? Eu até voto, mas eu quero saber. E quero saber também se não tem uma outra alternativa a não ser a criação de cargos. Não sei, é isso que a casa está fazendo. Ela está buscando N alternativas, N formas de poder administrar o pronto-socorro para nós termos certeza que o prefeito está propondo é o melhor para a cidade. Agora, eu não quero ser vereadora aqui simplesmente para o que ele propõe eu votar sim ou não. Eu quero argumentar com ele diante do que eu vou votar. E se o que eu votar eu achar que tem argumentos para uma nova sugestão, eu vou sugerir sim. Porque eu quero bem para a cidade. Às vezes o executivo não está vendo. Então, eu acho que o que a comissão faz é prudente e é correto. Nós, para termos certeza que o melhor caminho é a contratação de funcionários, nós podemos ter avaliado o universo todo do que está acontecendo e todas as opções que nós tínhamos. Mas nós aqui não temos só a opção da contratação. Tá? Nós tínhamos a opção da Santa Casa. Hoje ela não existe. Tá? Naquele momento que a Lia falou, ela não tinha certeza se a Santa Casa aceitaria ou não. E isso foi a semana passada. Agora, quem está falando que a Santa Casa aceita é o Carlos, que está vindo hoje aqui na casa falar que aceitaria, que ele levaria para a mesa. Então, a mudança está vindo no local errado. Não é aqui que tem que discutir se a Santa Casa hoje aceita ou não. Nós, quem tem que discutir Santa Casa, se ela está disposta ou não a tocar, ela que vai ao executivo, não ao legislativo. E o legislativo, nós vamos opinar. Não, eu acho que a Santa Casa não, por isso, e sim os funcionários. Por isso. Mas não é aqui que nós vamos decidir sem conversar com o prefeito. E a Santa Casa teve 4 meses para opinar com o prefeito, e não fez isso. Quero lembrar a todos os vereadores que, da mesma maneira que a Comissão de Justiça convidou a administração e a provedoria da Santa Casa, também fez o convite, né, para falar sobre esse mesmo assunto da presidente do sindicato, a Mirtz, que logo em seguida ela vai estar falando, tirando as dúvidas também com relação a esse assunto. Vereador Fernando Betti. Vendo os assuntos sobre a situação do pronto-socorro, eu pedi que a diretora da casa aqui ligasse para o prefeito. Falei com o prefeito agora há pouco.
E ele me disse que na quarta-feira ele pode atender os vereadores. Ele só vai passar o horário amanhã pela manhã para a secretaria da casa, para que a gente tenha informação do horário, mas a reunião já fica marcada para quarta-feira. Tá certo. Gente, os vereadores, mais alguma pergunta para o Carlos, administrador da Santa Casa? Eu só Vereador queria... Chaves? Não, sim, eu não sei se alguém pode me dar essa informação, a Helenice talvez possa, né? Na época que a Santa Casa assumiu o pronto-socorro, teve algum parecer do Conselho Municipal de Saúde? Eu não saberia te responder, Chaves. Não, sei, Chaves, não desculpa sei. cortar a parte. Teve sim que eu fazia parte do Conselho Municipal. Foi favorável. Foi favorável? Tá, eu fazia parte do Conselho representando o sindicato e foi favorável. Tá. Mais alguma pergunta? Não? Carlos, quer concluir? Pessoal, agradeço a todos, espero ter ajudado a explanar. Queria falar só, voltar à minha fala. A Santa Casa é parceira e eu venho aqui não desesperadamente querer manter o convênio, né, mas sim mostrar para vocês que nós somos parceiros e se tiver alguma alternativa da Santa Casa estar ajudando, estamos à disposição como instituição que sempre fomos, parceira da Prefeitura. Tá? Então é só nesse sentido de parceria, tá, Helenice? Não vem aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer o convênio. Não, né? não, é assim, não. É com relação à parceria, porque eu não gostaria, e não gostaria mesmo de coração, que dia 1º de maio tivesse o caos. De forma alguma eu tive esse entendimento que você está aí ansioso mesmo, porque 70 mil acho que ajudaria, mas eu sei 50, o que é 50. A dor de cabeça daquele pronto-socorro para Santa Casa. Então tá bom, pessoal. Obrigado, agradeço a todos. Eu convido a presidente do sindicato, a senhora Mirtz, para que adentre ao plenário. Oi, terminar esse assunto, Chaves. Só faz favor, Mirtz. Pessoal, vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá. Quero a Comissão de Justiça, que fez o convite para a presidente do sindicato, a Mirtz. Gostaria de pedir silêncio do plenário, no auditório. João, vamos lá, João. Vamos lá, Ademir. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Claudinho. Vamos lá, Bira. Com a palavra... Oi. Oi, Moacir?